a todas e todos vocês da licenciatura em Química, primeiro semestre. Desejo toda a felicidade, toda a saúde do mundo nesses tempos difíceis em que estamos vivendo, mas temos que retomar de alguma forma, buscar forças, não se sabe onde, mas o ser humano, a aventura humana é lutar contra todas e toda essa situação, esses momentos difíceis. Então, retomando um pouquinho, observar a história da educação. Não se tem ao certo noção exata de quando se começa a ideia de educar. Alguns teóricos dizem que há possibilidade disso sempre ter existido, enquanto existiu, desde o Australopithecus, que seria o hominídeo mais distante da gente, que tem alguma aparência conosco, até os dias de hoje. Então, educar significa observar. Então, do momento em que você entrar numa sala de aula após pandemia, ao momento que você sair dela, você vai estar educando. Então, acho que é quase como se fosse uma tolice acreditar que apenas em sala de aula nós educamos. Nós educamos, no fundo, na vida. Então, os nossos atos, as nossas ponderações, o que a gente faz e o que a gente não faz, se fizemos bem ou se fizemos mal, de alguma forma, creio eu que isto serve de exemplo. Então, pegando, infelizmente, a história de onde eu venho, ela é uma disciplina extremamente eurocêntrica e etnocêntrica. Então, se você for buscar em manuais de história da educação, você vai ver sempre o início na chamada Grécia Antiga, evolui para Roma, então o período do Império, da República do Império Romano. Aí depois da queda de Roma, você vai ver o período chamado de Idade Média. Dessa Idade Média você vai ver Renascimento, do Renascimento Iluminismo, do Iluminismo até a história contemporânea. Então, usa-se ter como elemento na Grécia Sócrates. Então, a educação grega era uma educação muito mais aberta, muito menos alicerçada. Até Platão, quando Platão cria sua escola, a academia, aí sim, creio que talvez a educação passa a ser sistematizada em uma unidade, em um local específico. Mas se você for observar Sócrates é o pensador, é o filósofo, entre aspas, o educador, que educa através do diálogo. E esse diálogo Sócrates chamava de maêutica. E aí a maêutica, como Sócrates não era nobre, então Sócrates era filho de uma parteira. Essa é uma possibilidade. Então, Sócrates, como filho de uma parteira, cioso disso, conhecedor, articulado, Sócrates pontuava os seus questionamentos na rua. Então, a rua era o espaço vital da educação socrática, entre aspas. Então, sendo filho de uma parteira, Sócrates chamou seu método de maêutica, ou seja, o parto. Então, as ideias, os conhecimentos, os questionamentos. Dizia a lenda que Sócrates respondia uma pergunta com outra. Então, nada está pronto. Nada é eterno, nada é, de certa forma, estruturado, alicerçado. O alicerce de Sócrates seria o alicerce pontuado pelo questionamento. Então, pensou em Sócrates, pensa no questionamento. Sócrates, segundo alguns textos, ele tinha certa aversão à escrita, tanto é que nada de Sócrates ficou. O que se sabe de Sócrates partiu através de um outro filósofo e seu discípulo chamado Platão. Então, dizia-se que Sócrates
tinha uma frase: pergunte para os livros alguma coisa que está escrito neles e que peça explicação a eles sobre isto, e o que você vai ter em troca será um retumbante silêncio. Então Sócrates não acreditava em conhecimento dito formal em escrita. Sócrates partia do conceito de dialética, que é essa busca dos contrários, que é por meio do diálogo, que é pontuando, que é discutindo, que é levando até as últimas consequências um fato. Tanto isso, de certa forma, tem sentido que Sócrates foi condenado a entre aspas, se suicidar com cicuta. Então, qual o crime de Sócrates? O crime de Sócrates foi ter, de certa forma, subvertido a juventude. Ou seja, as ideias socráticas escapavam do que era tido como normal. E vocês vão ver em sua vida educacional, em sua vida pedagógica, em sua vida como educador, você vai ver que se você escapar um pouco da caixinha, vai causar um certo mal-estar. Muitos de vocês já estão em sala de já estiveram em sala de aula, porque agora a gente está nesse modelo remoto, mas muitos de vocês estiveram em sala de aula e sabem que todo ensino que de certa forma escapa da caixinha causa estranheza. Eu citei para vocês, enquanto estávamos em sala, o filme Sociedade dos Poetas Mortos, onde um professor ensina poesia, fazendo com que os alunos vivam a poesia e não leiam teorias e mais teorias e mais teorias sobre poesia. Então, ser poeta dentro daquele conceito do filme, é viver a poesia intensamente. Então, pontuando aí, a maiêutica socrática é esse parto. O modelo socrático, ele perpassa a questão da dialética, ou seja, a busca por elementos, a busca por instrumentos de discussão, a busca por situações que levem as pessoas a aprenderem e a sentirem as coisas na prática. O seu discípulo Platão, ele construiu uma estrutura escolar, essa estrutura chamava-se academia. Então, a academia platônica, ela traz consigo geometria, retórica, oratória, dialética, geometria, já pontuei, então, astronomia, então, a análise racional das coisas. Então, o modelo platônico perpassa essa busca por elementos que perpassam as ciências e tem tangenciando quando o Platão flerta com a questão do metafísico, com o mundo das ideias. Então, para Platão, as coisas verdadeiras, elas estariam no mundo das ideias e não no mundo real, no mundo factível, esse mundo cotidiano. Então, a ideia de perfeição platônica é uma ideia de um outro mundo, de uma metafísica, de um outro espectro que não esse espectro humano das coisas. Então, para Platão, o mundo físico é o mundo da imperfeição. Um discípulo de Platão é Aristóteles. Aristóteles dizia a lenda que ele subverteu também a questão da sala de aula, porque Platão tinha na academia o principal foco. Aristóteles cria o Liceu com disciplinas também extremas, disciplinas técnicas, disciplinas de reflexão, mas o modelo de ensino aristotélico era um modelo chamado peripatético, ou seja, diz a lenda que Aristóteles ensinava enquanto andava. Então, o peripatetismo é essa ideia do andar. Então, essa seria a tríade os três grandes elementos da filosofia grega: Sócrates,
Platão, Aristóteles. Muito obrigado.